Há mais de meio século, o Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul iniciou sua história e destacou-se como um dos sindicatos mais atuantes e comprometidos com as causas que mais afetam a sociedade gaúcha e brasileira, atuando sempre na defesa dos auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Sindifisco RS. 7 anos de fundação, 63 anos de história. Em 1954 foi fundada a primeira entidade, que veio a ser origem do atual Sindifisco RS, a AFERGS, Associação dos Funcionários das Exatorias do Estado. Eu entrei para a Fazenda em 1956. Fui nomeado na primeira turma, porque tirei o 20º lugar e nomearam 20, né? A classe vivia um período de esvaziamento, né? Problemas internos da Secretaria da Fazenda. Então, coube a mim e a turma que entrou comigo nessa época, essa tarefa extra-trabalho de lutar pela categoria. Nós estávamos numa crise financeira terrível. Não havia mais dinheiro para pagar a conta telefônica. Foi aí porque a contribuição, a mensalidade, era um valor fixo. E a inflação tinha corroído esse valor. Ele se tornou insignificante. Foi a partir desse momento, numa assembleia que a gente convocou, que se fez o desconto em favor da AFERGS, por parte dos associados, num percentual sobre o básico, sobre o vencimento. Foi nesse momento que surgiu uma recuperação financeira da AFERGS. Na minha gestão, eu busquei a harmonia, então nós conseguimos. O Prolabora, que até hoje vige, até hoje vale, é o salário móvel. Conseguimos também o embrião da unificação da Fazenda, através daquelas 5 entidades, começou a gerar. A gente viu que os fiscais não eram tão feios como parecia, e eles também olhavam para a gente não era tão feio como parecia. Né? Começou ali a gestão da união, da classe. Aí a segunda conquista, a sede náutica do Assunção. Nós estávamos na época querendo algo quase impossível, que era uma emenda constitucional numa época em que estava se fazendo o regimento interno para uma nova Constituição. E nós conseguimos. Nós descíamos e subíamos aquela ladeira constantemente, com a Assembleia, com todos os deputados, de todas as maneiras. Chegamos um dia a pegar um táxi aéreo e ir atrás do governador lá em Santa Rosa. Em 1988 houve a nova Constituição, atual vigente ainda, e essa nova Constituição propiciou ao servidor público, aos funcionários públicos se sindicalizar, que até então a prática, a representatividade das categorias funcionais eram exercidas pelas associações, que também na prática até greve faziam já. Em 1988, após a promulgação da atual Constituição Federal, nasceu o Sinfitergs, o Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em gestão, é quando, na minha ótica de ver, é quando você está no comando, na chefia. Eu tive essa alegria, esse privilégio, mas tive também a fase de funcionário direcionado, dirigido e comandado por colegas. Sempre foi tranquilo, porque eu acredito assim que o que necessita, o que é fundamental na função pública é exatamente o diálogo. As autoridades hoje quero crer que entende o nosso trabalho, quero que nós exigimos, o nosso trabalho é importante,
nós somos necessários, o Estado, nós somos carreira de Estado, o Estado precisa de nós e temos feito nosso desempenho nesse sentido. Enfrentamos e tivemos assim audiências com quase todos os governadores do Estado. O Oswaldo Costa Filho, pessoa maravilhosa, ele assumiu a presidência da Associação dos Auditores de Finanças Públicas. E foi eleito, e eu fui eleita como vice-presidente nesta gestão. Passado a gestão dele, eu fui candidata a presidente e fui eleita presidente. E junto comigo estava a Sandra Bertoglio, o Jorge Ritter, que hoje ainda continua na direção do Sindifisco, e o Carlos Alberto Pacheco, que também foi presidente da Fergs. No ano de 1995, houve a fusão da ASTEF, Associação dos Técnicos de Economia e Finanças, com a AFERGS, nascendo o SINDAF, Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas do Estado do Rio Grande do Sul. A gestão, tanto do Bósio quanto minha, foi uma gestão muito focada na categoria. Na gestão propriamente dita, nós tivemos aqui duas coisas que eu considero muito importantes. Uma que foi a reformulação, a reforma de todas as sedes, e na questão corporativa nós tivemos um evento muito marcante, que foi um projeto de lei que causava uma cisão na carreira, prejudicial aos filiados do SINDAF. Então nós tivemos que trabalhar muito frente à Assembleia Legislativa para bloquear um projeto de lei, o projeto de lei 177, que trazia, ao nosso entender, prejuízos à categoria. Então nós tivemos que fazer um trabalho muito grande e nesse momento se destacou uma das coisas que eu considero mais importantes na lida sindical, que é a união da categoria. 2 anos depois, substituindo o Sinfitergs, nasce o SINTAF, Sindicato dos Servidores de Carreira de Nível Superior do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado. Da minha gestão, acho que o Sindifisco, que o SINTAF, né, hoje passou a ser Sindifisco, se caracterizou por ser um sindicato muito leve, porque não tinha compromissos patrimoniais, combativo, atuante, tá, e voltado diuturnamente para as questões corporativas, e quando incluo questões corporativas eu não quero dizer só salário, eu quero dizer carreira, eu quero dizer a instituição para a qual se trabalha. Então eu resumiria que o SINTAF, né, ou o SINTAF até a unificação, nesses anos aí, desde 1997 a 2010, ele se pautou por essa característica de atuação sindical. Em 2009, o SINTAF passa a se chamar Sindifisco RS, Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, nome que permanece até hoje. Em 2010, numa fusão histórica para a categoria dos auditores fiscais da Receita Estadual, o Sindifisco RS une-se ao SINDAF, formando a atual estrutura do sindicato. Nosso trabalho teve como principal condão, além de todas as questões corporativas que dizem respeito aos auditores fiscais da Receita Estadual, a se fazer a integração dessas entidades. Foi um trabalho bastante árduo, que nós achamos que naquele momento trouxe ganhos corporativos para a categoria, trouxe uma melhoria da visibilidade, uma integração mais profunda das entidades, que possibilitou, sem dúvida, avanços importantíssimos. Foram anos de muitas lutas, conquistas e aprendizados. Legado que os mais antigos deixam para as atuais e futuras gerações do fisco estadual gaúcho, para que continuem essa bonita história, com o mesmo empenho e comprometimento.
Hoje estou no exercício do segundo mandato de presidente. A honra reiterada de ter sido conduzido, indicado pela minha categoria, para exercer essa importante função que é representar os nossos colegas auditores fiscais da Receita Estadual. E para esta luta, todo o esforço que se faz é prazenteiro. Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado.